Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar um grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em inglês e preste atenção. Mesmo que você nunca tenha estudado inglês na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Seja bem-vindo, bem-vinda à sua sala de aula. Bom, gente, eu criei esse ambiente de estudos aqui para tornar os teus estudos, o teu aprendizado mais intuitivo possível, mais simples possível. Então deixa eu te explicar como vai funcionar. Aqui na parte de cima a gente tem o que eu chamo de Live Board, o nosso quadro ao vivo. Aqui eu vou estar escrevendo alguns exemplos extra, fazendo explicações um pouquinho mais aprofundadas, além de te apresentar algumas curiosidades sobre o idioma. Já aqui do lado esquerdo da tela a gente tem o nosso material escrito. Como você sabe, a gente vai estudar um diálogo. Então todas as frases do diálogo vão estar ali. Está vendo essas coresinhas aí? Eu já vou explicar exatamente para que elas servem e como elas vão te ajudar. Principalmente se você estiver começando do zero em inglês. Bom, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso desafio, o primeiro passo do método. Como vai funcionar, gente? Eu vou tocar 2 vezes o áudio que a gente vai estudar aqui nessa aula. E eu quero que você feche o olho e se concentre
Para quê? Para você tentar extrair tudo que você conhece desse diálogo. Uma palavra, uma expressão, uma estrutura de frase. Ah, Vi, mas eu não sei nada de inglês, eu não sei nem dizer oi em inglês. Não tem problema nenhum. O meu objetivo é que você crie consciência de tudo que você sabe, mas principalmente de tudo que você não sabe ainda nesse diálogo, tudo aquilo que você não compreende, para que lá depois da aula, depois das explicações que eu vou fazer ao longo dessa aula, você ouça novamente o diálogo e fale: meu Deus, eu tô entendendo. Eu tô conseguindo, no começo da aula eu não entendia nada. E agora eu, que não sei nada de inglês, estou entendendo um diálogo falado por nativos de forma natural e contendo estruturas básicas, intermediárias e avançadas. Como a gente vai fazer isso? Utilizando os 4 passos do Fluency Hacking. Então vamos lá. Desafio, feche os olhos, vai identificando tudo o que você acha difícil, todas as suas dificuldades. E a gente já se vê novamente. Hey, Mr. Silva, you're looking sharp today. Hey, Ms. Mayer. Thank you. Is there anything for me today? I really hope so. Actually, yes. There's a package from Amazon here with your name on it. No way, already? I thought it would be here in 2 days. Awesome. It's a bit big, but I'll open it right now. I'm so excited to finally watch these. Oh no, that's not what I was expecting. What do you mean? I was hoping that it'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, but this is a freaking vacuum cleaner. That's weird. Wait, you're the Ms. Mayer who lives on the 3rd floor, right? No, now that's it. I live on the 13th floor. Oh no, my bad. Hey, Mr. Silva, you're looking sharp today. Hey, Ms. Mayer. Thank you. Is there anything for me today? I really hope so. Actually, yes. There's a package from Amazon here with your name on it. No way, already? I thought it would be here in 2 days. Awesome. It's a bit big, but I'll open it right now. I'm so excited to finally watch these. Oh no, that's not what I was expecting. What do you mean? I was hoping that it'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, but this is a freaking vacuum cleaner. That's weird. Wait, you're the Ms. Mayer who lives on the 3rd floor, right? No, now that's it. I live on the 13th floor. Oh no, my bad. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Você acaba de completar o seu desafio e já conseguiu identificar por cima as coisas que você entendia no diálogo, as palavrinhas, frases e as coisas, principalmente as coisas que você não entendia, as suas maiores dificuldades. Uma frase que soou muito diferente, que você não entendeu nada, ou uma palavrinha no meio de uma frase que você não entendeu, ou Ravi, eu não entendi absolutamente nada. Não tem problema. Então agora eu quero que você feche o olho e pense em um número, de 0 a 100. De 0 a 100% do diálogo, quanto você entendeu? 10%, 15%, 20%, 50%, 70%, 90% ou 0%, você não entendeu nada. Não tem problema, só pega esse número e guarda ele para você. Porque lá no final da aula, depois que a gente fizer toda a explicação, eu vou explicar cada palavrinha desse diálogo, cada estrutura e principalmente, depois que você fizer a prática que eu vou te indicar lá no final da aula, eu vou te fazer essa pergunta novamente. E você vai ver que a resposta vai ser muito diferente. Bom, gente, durante essa aula a gente vai estudar, a gente vai se deparar com algumas frases de nível básico, outras de nível intermediário e outras de nível avançado. Não se preocupe, porque ao longo da aula eu vou deixando tudo bem claro. A gente vai estudar sempre a gramática de forma descomplicada. E quando eu sentir a necessidade, eu vou te levar para um outro ambiente aqui, para uma outra tela, para te dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada. Primeira coisa que você deve estar se perguntando aí é: Ravi, o que são essas cores que tem nas frases? Bom, deixa eu te explicar.
Ali na frase número 1, a gente tem a primeira parte, está escrito Hey, Mr. Silva. Hey, Mr. Silva, dando oi lá para o Mr. Silva. Gente, que cor que tá essa frase? Ela tá verdinha. Embaixo, na tradução, o que está escrito em verde? Oi, senhor Silva. Então, se você está começando completamente do zero, se você não sabe absolutamente nada, só de olhar para as cores, você já consegue comparar e entender muito. Bom, agora é hora da gente começar a desvendar de fato cada frase desse diálogo. Começando pela frase número 1. Ela fala assim: Hey, Mr. Silva. Hey, Mr. Silva. O que é esse hey? Hey é basicamente um ei ou oi mais informal. Cuidado, eu era garçom, eu trabalhei por um bom tempo nos Estados Unidos como garçom. Na época eu não tinha muita noção de algumas coisinhas, principalmente o lance da formalidade e informalidade. Então um dia eu estava lá trabalhando e era um restaurante chique, e daí eu chamei um cliente que eu já tinha um pouco mais de contato com ele, porque ele sempre, todo dia ele ia lá e pedia para ser atendido por mim, a gente sempre conversava bastante. E daí ele olhou para mim, eu olhei para ele, quando eu olhei, eu de longe já falei, Hey, Mr. Silva, por exemplo. Hey, Mr. Silva. E daí o meu gerente na época chegou, colou em mim, me levou lá pra dentro, falou, cara, você tá pensando que você tá onde? Chamar o cliente de hey. Pra mim, não dava nada, né? Eu sou tudo, sim, né? Meio malucão. Falei na boa, não tinha problema na minha cabeça. Mas em situações mais formais, pode ter. Então, cuidado. É algo simples, mas que às vezes pode gerar um problemão, tá? Então, hey, algo para as pessoas mais chegadas. Não vai sair chamando todo mundo aí por hey. Hey, Mr. Silva. De certo ali, a menina que mora no prédio já tem mais contato, uma intimidade maior com o Mr. Silva, que dá para entender pelo contexto que é quem trabalha lá no prédio. Oi, ou hey, Mr. Silva. E daí ela completa com You're looking sharp today. You're looking sharp today. O que é esse? Vamos começar de trás para frente. O que é esse today? Today significa hoje. Sharp significa literalmente afiado, uma faca afiada, por exemplo. Ou alguém astuto, alguém esperto. No entanto, aqui a gente tem uma expressão. Look sharp. Vamos lá. You, você. Você está. Vou traduzir aqui como ótimo. Ótimo hoje. Esse ótimo no sentido de aparência. A pessoa está com uma aparência arrumadinha, bonitinha, tudo certinho, cabelinho legal e tá tudo bem. Então, pô, você está parecendo ótimo hoje. Você tá... Pode ser bonito, mas não num sentido mais sexualizado do negócio, não, tá? É com relação às vestimentas. Então, you're looking sharp today. Você está ótimo hoje. Agora, Ravi, mas eu não sei o que é aquele your. Your é a contração de you are, que significa você é ou você está. É o famoso verb to be em inglês. Então, your é a contração de you are. Atenção, pronúncia é your. Your. Ah, Vi, mas isso é igual a isso de pronúncia? Your. Exatamente, é igualzinho, tá bom? Não tem diferença. Então vamos lá. Your, you are, você é, você está. Então quer dizer, você está ótimo hoje. Pô, Mr. Silva, cara, você está super bem hoje. Continuando, Mr. Silva responde a Miss Mayer, falando, Hey, Miss Mayer. Hey, Miss Mayer. Thank you. Então, hey, senhorita Mayer, obrigado. Então, hey, Miss Mayer, thank you. Então, basicamente, frase muito simples, ele agradece a menina. Oi, senhorita Mayer, obrigado. Sem segredo, não tem segredo. Agora, gente, vamos entender a primeira frase, que é Is there anything for me today? Vamos lá. Gente, nessa frase a gente tem uma estrutura muito importante em inglês, que eu vou explicar agora, você vai ver que é muito simples, mas ainda assim extremamente importante, que é, vou apagar um pouquinho aqui, a estrutura there is, there are.
There is, there are. Basicamente, esse there is ou there are é o verbo haver em inglês. É um verbão aí meio diferente. There is, there are. Pode parecer um pouquinho estranho para você, mas fica tranquila que é super simples de usar. Então, there is, there are é haver, significa haver, no sentido de existir. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu quero falar assim, uma frase que todo mundo conhece, tem um livro na mesa. Bom, livro na mesa, a maioria das pessoas sabe, né? Book on the table. Se eu quero falar, tem um livro. Um é one. Como é que eu falo esse tem? No sentido de, Vi, eu sei, é have, verbo ter, né? Have one book on the table. Não, porque have dá a ideia de posse, eu tenho, ou de obrigação, eu tenho que fazer algo. Quando se trata de existência, tem, no sentido de existe, você não pode usar nunca o verbo have. Você tem que usar esses maravilhosos aqui, there is ou there are. Então vamos lá. Tem, there is ou are? É um livro só. Então, there is. Quando a gente usa essa expressãozinha de tem, no sentido de existir, de haver no singular, a gente usa there is. There is one book on the table. Tem um livro sobre a mesa. Agora, se eu quiser falar assim, tem dois livros na mesa, eu diria there are, porque está no plural. There are two books on the table. There are two books on the table. Tem dois livros sobre a mesa. Então, there is, haver no singular, e there are, haver no plural. Uma dica é, se você puder substituir esse tem por existe ou há, saiba que não pode ser have. Você não pode usar o have. Tá bom? Então, there is one book on the table. Tem, existe um livro em cima da mesa. There are two books on the table. Tem dois livros na mesa. A gente pode voltar para a nossa frase lá do diálogo, que é Is there anything for me today? E agora fica muito mais fácil a nossa frase. Is there é essa pergunta. Tem, no sentido de existe. Anything. Então, alguma coisa. Anything numa pergunta sempre significa algo, alguma coisa. Então, há alguma coisa? For me, for, para, por. Então, para. Me, para mim. Today, hoje. Tem alguma coisa aí para mim hoje? Repare que eu usei o verbo haver, né? Há alguma coisa para mim hoje? Só que a gente não fala assim no dia a dia. A gente fala tem. Opa, fala, seu Silva, tem alguma coisa aí pra mim hoje? Tem alguma coisa aí pra mim hoje? Então esse tem, não no sentido de posse, não no sentido de obrigação, mas no sentido de existência. Tem algo pra mim? Existe algo pra mim aí? A Miss Mayer completa essa frase com a seguinte frasezinha. I really hope so. Essa é uma frase bem interessante. Vou, por enquanto, tirar esse really daqui. I hope so. I significa eu. Hope é o verbo esperar. Ravi, mas eu achei que esperar era wait. Esperar, tempo, é wait. Esperar de ter esperança, eu espero que ela fique bem, é hope. Então, eu espero, so. So é então em inglês. Então, eu espero, então, não. Gente, I hope so é uma expressão que significa eu espero que sim. Isso traz um assunto muito importante que eu queria muito falar rapidinho com vocês. Eu vou dar uma dica de pronúncia para você agora que é muito simples, mas vai dar um brilho muito legal para o teu inglês. Olha bem essas palavrinhas aqui. O que elas têm em comum? Pois é, todas têm a letra O. Agora repete comigo em voz alta. Cop. Hot on Bob. Repare na forma como a gente está pronunciando essa letra O. Cop. Hot on Bob.
A letra O, nesse caso, soa normal, como um O com acento agudo. Ó. Agora faz um teste comigo. Ao invés de pronunciar O, abra mais a pronúncia, transformando esse som de O em quase como um A. Cop, cop. Cop, som de O. Cop, som de A. K-A-A, cop. He is a cop. Ele é um policial. Essa pronúncia da letra O mais próxima do A é muito forte em algumas regiões dos Estados Unidos. Por isso vai trazer um ar bastante americano para a tua pronúncia. Um exemplo clássico é o da personagem Monica, da série Friends. Olha só como os personagens pronunciam o nome dela. Monica! 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 Monica, Monica. Mônica, Mônica, Mônica. A letra O em Mônica soa quase como um A. Mônica, Mônica. Lembrando que a letra O em inglês tem dois sons. Um é esse que a gente está praticando agora e o outro soa como O, como nas palavras hope, esperança, go, ir, verbo ir, so, então, portanto, e toe, que são os dedos do pé. Nesse caso, quando a pronúncia for O, você nunca vai mudar para A. Sempre será O. Ah, Ravin, mas então quando que eu vou saber se é O ou se é A? Bom, existe sim uma regrinha, mas na prática ela só vai te travar. Então é muito mais fácil você simplesmente ir praticando conforme você aprende novas palavras com a letra O. Agora repete comigo uma última vez. Cop, cop. Força esse A. Cop. Hot. Monica e Bob. Próxima frase é... Ele fala assim, actually. Então ela pergunta, pô, tem alguma coisa aí pra mim hoje? E aí ela fala ainda, complementa. De certo, ela tava procurando, esperando muito aquilo. Ela fala assim, pô, cara, eu realmente espero que tenha, espero que sim. Daí ele fala assim, actually, yes. Actually, yes. O que é esse actually? Actually significa atualmente? Não. Esse é um falso cognato, é aquele famoso parece, mas não é. Aquela palavrinha que parece, mas não é. Então, actually não significa atualmente, significa na verdade. Na verdade, yes, sim. Ah, na verdade, sim. Actually, 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 actually. Repete comigo. Actually, actually. Actually, yes. Ah, na verdade, sim. E daí ele continua. Olha quem a gente tem ali. There's a package from Amazon here with your name on it. Essa é uma frase comprida, mas agora que a gente desvendou algumas das coisinhas que já estão nessa frase, você vai conseguir entender com muito mais facilidade. There is, o que significa o there is mesmo? A gente viu agora há pouco. Há, existe. O famoso tem, no sentido de existência. Então, tem a package. Há uma. Então, tem um package, pacote. From significa do, no sentido de origem. Como assim, Ravi? No sentido de origem. Se eu falo assim, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil, esse do no sentido de eu vim de lá, vim do Brasil, no sentido de origem. A gente usa from. Então, tem um pacote from Amazon. Você já sabe que é da Amazon. Saiu lá da Amazon e veio para ela. Tem um pacote da Amazon aqui. Here. Aqui. Here. Aqui. With. O que significa with? With com. Your. Seu, sua, seus, suas. Name. Nome. On significa sobre. Sobre algo. The book is on the table. Então, o livro está sobre a mesa. Na mesa, no sentido de em cima da mesa. On it. It significa ele, ela, quando você está falando de uma coisa, de um objeto e não de uma pessoa. Então, ele está falando assim, ó, tem um pacote da Amazon aqui com o seu nome nele. Lembra que o on é no, na, nos, nas? Então, no, mas ele, nele. Falando, claro, do pacote. Por isso que a gente usa it. Então, tem um pacote da Amazon aqui com o seu nome sobre o pacote. Por isso que a gente usa on. Tá bom?
Mais uma vez, actually, yes. There is a package from Amazon here with your name on it. Repete comigo. Actually, yes. There is a package from Amazon. There is a package from Amazon here with your name on it. Continuando, ela fica surpresérrima e fala assim: No way. No way. No way, Ravi. No significa não. Way significa caminho. Então, não caminho? Não. Mais uma vez, temos uma expressão. Então, mais uma vez, a gente pega a expressão, entende o significado, memoriza e pratica, sem traduzir literalmente. No way significa, é o famoso, eu coloquei ali, não acredito, para ser comportadinho, mas pode ser o famoso nem a pau. No way, cara, não vou fazer isso aí de jeito nenhum, por exemplo. Ou quando você está surpreso, não, no way, tá? Então, no way é tanto uma expressão de negação, quando você não vai fazer algo, nem que a vaca tussa. Você olha para a pessoa assim, no way, man, I'm not gonna do that. Cara, nem a pau, não vou fazer isso aí de jeito nenhum. Quanto uma expressão de surpresa. Se alguém te surpreende, você fala assim, no way, cara, não acredito, tá bom? Então, no way. Então ela complementa assim, already, already. Already significa já, já. No way, already, não acredito, já. Então ela tá surpresa porque, de certo, chegou rápido o negócio, né? Ela continua assim, I thought, meu Deus, sabe que palavra mais cabulosa, desengonçada, dá até medo. I thought. Gente, I significa eu. Thought é o passado de think, que significa pensar. Então, basicamente é pensei, você pensou, eles pensaram, nós pensamos no passado. Então, I thought, eu pensei. I thought it would be. I thought it would be. Cara, essa frase é massa. Inclusive, ela é tão massa que eu vou isolar ela aqui para a gente analisar. It would be here. Vamos começar pelo final. Here significa aqui. Be significa ser. Ih, tá ficando estranho isso aqui, a ver? Ser aqui, tá. Would. Relaxa um pouquinho, espera um pouquinho que eu já vou explicar. Would, vamos para o it. It, já falei, significa ele, ela ou isso. Quando a gente está falando de uma coisa. Ele, quando não é uma pessoa, é uma coisa ou um objeto. Então, vamos colocar aqui ele, falando lá do pacote que ela estava esperando. Ele ser aqui. Não faz sentido nenhum, né? Então, vamos entender a função desse would. O would, ele altera o verbo da seguinte forma. Digamos que eu quisesse falar assim para você. Nós brincamos... que fofo. Brincamos todos os dias. Todos os dias. Nós brincamos. We play. Todo dia. Every day. We play every day. Falando lá que o cara brinca com o filho dele todos os dias. A pergunta é, e se eu adicionar o would aqui? We would play every day. Esse nós brincamos todo dia viraria nós brincaríamos todo dia. Esse é o poder do would. Ele transforma o verbo dando essa cara de ria, faria, comeria, brincaria, viajaria. Um exemplo, se eu quero falar assim, eu como, I eat. Se eu adiciono, olha lá, eu como. Se eu adiciono o would, I would eat. Como que esse would altera o verbo? Eat. Ficaria eu comeria. Então, esse é o poder do would. Ele tem um funcionamento muito simples, mas um poder muito grande. Quando a gente vai falar sobre hipóteses, sobre coisa, eu faria isso, nós comeríamos, nós viajaríamos, nós limparíamos, trocaríamos qualquer verbo, você usa o would para fazer essa troca, para dar essa cara de ria, faria, comeria, brincaria. Tá bom, gente? Então, voltando para a nossa frase, agora que a gente entendeu o would. I thought, que a gente já viu, eu achava, eu achei, it would be here. Então, gente, I thought
eu achei ou eu achava, it would, que ele, would be, be significa estar. Então, would be, estaria. Eu achei que ele estaria here, aqui. E daí continua a frase, in 2 days. In 2 days, em 2 dias. Querendo dizer, cara, eu achei que estaria aqui em 2 dias só, que ia chegar aqui só daqui a 2 dias. Daí ela complementa com uma palavrinha massa de saber que é awesome. Awesome, awesome, awesome. Gente, awesome significa irado. Quando você tem algo que você acha muito massa, que você acha muito legal, irado, animal, você usa a palavrinha awesome. Repare na pronúncia a. Awesome, 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 awesome. Não é awesome ou awesome. Muita gente fala awesome. É a. Awesome. Som de a, tá bom? Awesome. E daí, ela continua. É uma frase longa que ela fala, no way, already? Cara, nem a pau, não acredito. Já? E daí ela continua, I thought it would be here in 2 days. Awesome. Cara, eu achei que ia chegar aqui em 2 dias. Que irado, que massa. E daí ela finaliza. It's a bit big. It's a bit big. O que é esse it's? It's é a contração de it is, que significa ele ou ela é ou está, tá? Ele e ela, quando a gente está falando de um objeto, de uma coisa e não de uma pessoa. Ele, pessoa é he, ela, she. Quando você está falando de uma coisa, você pode usar, ou um animal, pode usar it para ele ou para ela, tá bom? Então, it's, ele é, ela é. Ele é, falando do pacote, a bit é um pouco, em inglês, a bit, um pouco, big, cara, ele é um pouco grande. Então ela pegou lá, ficou surpresa, feliz com o pacote, pegou ele na mão e falou, cara, ele é um pouco grande, but I'll open it right now. Aqui a gente tem uma estrutura sensacional. Vamos lá, gente. Right now. Quer ver? Ó? Vou até tirar isso aqui agora para a gente analisar essa frase sozinha. But I'll open it right now. Vamos começar essa frase lá do fim. Right now significa agora mesmo. Now significa agora. Right now é essa ideia de ênfase. Exatamente agora. Agora mesmo. Então, agora mesmo. Open significa abrir. Abrir. It está falando dele. Abrir ele, o pacote, né? Abri-lo. Agora a pergunta que não quer calar é, o que é esse all? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar em detalhes o que é esse all, que é uma estrutura muito, muito, muito importante que vai te abrir um leque enorme de novas possibilidades em inglês. A palavrinha will é o que eu chamo de palavrinha mágica em inglês. Como assim palavrinha mágica, Ravi? A adição de will em uma frase tem um poder incrível, que é o de deixar a frase no futuro, de forma muito, mas muito simples. Preste atenção na seguinte frase. I travel. Travel significa viajar. Então, I travel, eu viajo. Agora, o que acontece se eu adicionar a palavrinha will antes do verbo travel? I will travel. Pois é, automaticamente essa frase vai para o futuro. I will travel, eu viajarei. Agora pense em qualquer outro verbo aí, sei lá, talk, conversar. Como posso dizer nós conversamos? Nós conversamos, we talk. E como eu poderia deixar essa frase no futuro? Nós vamos conversar ou nós conversaremos? Pois é só adicionar o will antes do verbo talk. We will talk. Nós vamos conversar, nós conversaremos. Agora é importante, nativos adoram encurtar a pronúncia das palavras e com will não é diferente. Então, quase sempre em frases afirmativas, você não vai ver a palavrinha will completa, mas sim a contração dela, que é apóstrofo LL. No nosso diálogo, a gente tem a frase I'll open it, que nada mais é do que I will open it, só que usando a contração apóstrofo LL. I open, eu abro.
I will open, eu vou abrir. I'll open, também eu vou abrir, só que com a contração, com a pronúncia contraída. Simples assim. Você acaba de compreender em um minutinho um tópico gramatical que você aprenderia depois de 6 meses, talvez 1 ano de aulas tradicionais. A gente acaba de simplificar e muito a explicação desse tema, que normalmente contaria com um monte de palavras complicadas e termos gramaticais, como verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, verbos modais, complementos, enfim. Esqueça dessas palavras. Aprender gramática pode ser muito mais simples do que você imagina, e é isso que a gente sempre vai fazer nas nossas aulas: simplificar as coisas. Bom, agora que eu te expliquei como usar a palavrinha will melhor, uma palavra super importante em inglês, ficou bem mais fácil de entender a frase I'll open it right now. I'll open it right now. All, basicamente, é a contração de I will. Então, I will open. Open significa abrir. Então, eu vou abrir. Lembrando que esse will deixou o abrir no futuro. Eu vou abrir ou eu abrirei. Esse it faz referência ao pacote. Então, eu vou abrir ele, o pacote. Right now, agora mesmo. Então, recapitulando essa frase que é grande, ela falou assim, no way, tipo, nem a pau, nem que a vaca tussa. Already, já. E dela continuou. I thought it would be here in 2 days. Awesome. Então, eu achei que ia chegar aqui, eu achei que estaria aqui em 2 dias, querendo dizer daqui a 2 dias. Então ela complementa com awesome, tipo, pô, que irado, que surpresa boa. E para finalizar ela fala, it's a bit big, é um pouco grande, but I'll open it right now. Mas eu vou abrir o pacote right now, agora mesmo. Agora que você entende a estrutura will, como utilizar will, um leque enorme de possibilidades é aberto na tua frente, porque basicamente você consegue colocar qualquer verbo no futuro. É só adicionar o will antes dele. Vamos lá, continuando o nosso diálogo. Ela pega e fala assim, ela abriu o pacote, pô, eu vou abrir o pacote agora, daí ela começa a abrir. E dela ali, enquanto ela tá abrindo, ela fala assim, I'm so excited, I'm so excited, I'm so excited, I'm, tem que esse I'm é a contração de I am, que significa eu sou ou eu estou. É o verbo to be, a conjugação do verbo to be. Então, I am, eu sou, eu estou, so. O que é esse so? So pode significar então, portanto, mas também significa tão, quando você quer dar intensidade para alguma coisa. Então, eu estou tão excited, animado, empolgado. Então, cara, eu tô tão empolgada, e daí ela continua. To finally watch these. To finally watch these. Eu estou tão empolgada to finally watch. Finally, finalmente. To watch significa assistir. Quando você está falando de assistir um filme, uma série, uma peça de teatro, você assistir algo, to watch. Então, eu estou tão empolgada para finalmente, finally, assistir these. O que significa esse these? These é o plural de this. This significa esse. Isso. These significa estes. Então, gente, quando ela fala assim, eu estou tão empolgada para assistir, seria como algo assistir isso ou assistir eles, falando de algo que ainda não foi mencionado. Então não dá para saber ainda do que ela está falando. O cara tá ali, o porteiro, ouvindo ela falar e pensando, então deve ser algo de assistir, né? E várias coisas, porque ela usou these. Repita comigo a pronúncia. Muita gente erra a pronúncia dessa palavrinha. A gente tem this no singular. Comigo, this. Lembra do Zeca, língua presa? This. This, this, this. E a gente tem o plural. These, 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 these. Então, primeiro, singular, this.
us, this. Reparem um som curtinho, us, this, this. E a segundo plural é um som longo, e, these, this, these. Praticando sempre o Z com a língua presa. Tá bom, gente? É o som de TH. The, this, these. I'm so excited to finally watch these. Então ela falou lá, pô, tô tão empolgada para finalmente assistir eles, falando de algo que ainda não foi mencionado. E daí quando ela termina de abrir, ela solta uma exclamação, que é, oh no, that's not what I was expecting. That's not what I was expecting. Então esse oh no é um oh não. Oh não. That's not. Oh no. Gente, o que é esse that? That's com apóstrofo S. É a redução, contração de that is, que significa isso ou aquilo, depende da situação, aquilo é ou está. Então, nesse caso, oh no, ah não, that's not, isso não é. What significa o que, I was, eu. Was é o passado do verbo estar. I was, eu estava. O que eu estava. Expect é o verbo esperar. No sentido de tempo, I'm expecting for 5 minutes. Eu estou esperando por 5 minutos. Não. No sentido de esperança que a gente viu hoje, eu espero que ela esteja bem. Não. No sentido de expectativa, quando você sabe que tem algo para chegar, por exemplo, e você, eu espero que isso chegue. Eu espero que isso chegue porque, eu estou esperando um pacote. I'm expecting, ou eu estou esperando convidados. Yeah, I'm expecting guests. Tá bom? Então, expect, esperar. Ela estava nessa expectativa de receber aquilo. Isso não é o que eu estava esperando. Então a frase ficou I'm so excited to finally watch these. Ela estava lá toda empolgadona quando percebeu que, na verdade, o que tinha lá dentro do pacote não era o que ela estava esperando. Oh no, that's not what I was expecting. Puxa vida, oh não, isso não é o que eu estava esperando. E isso nos leva para a nossa próxima frase. A reação do Mr. Silva foi de surpresa, tipo, cara, como assim? Vamos ver como ele fala isso. What do you mean? What do you mean? Gente, vamos por partes. Primeiro, mean. O que significa mean? Mean é o verbo significar. Significar. Mean. Significar. Agora, se mean é significar, o que significa essa frase? What? O que? Esse do you é uma estrutura para montar perguntas no presente. Já me aprofundo um pouquinho mais, só para você não ficar na dúvida. Mas só para você entender, what, o que, do you, esse do está transformando isso numa pergunta. Então, o que você, mean, significa? O que você significa? Faz algum sentido? Não. Gente, what do you mean é uma expressãozinha que significa basicamente o que você quer dizer. Como assim? O que você quer dizer? Então, what do you mean? O que você quer dizer? Agora deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nessa estrutura do you para fazer perguntas. No presente, quando a gente está falando de um verbo, qualquer verbo no presente, que menos o verb to be, que é um verbo meio mitidinho, ele é especial, ele tem um próprio funcionamento. Todos os outros verbos têm um único funcionamento. Então vamos lá. Se eu falo, por exemplo, você corre, you run. You run. Todos os dias. Every day. You run every day. Você corre todos os dias. Se eu quero transformar isso em uma pergunta, repare que é uma frase no presente. You run. Você corre. Simples. Para transformar isso em uma pergunta, a gente tem essa palavrinha mágica que é o do. O do dá a cara de pergunta, mostra que é uma pergunta. Então, basicamente, para falar você corre todos os dias, uma pergunta, é só adicionar o do. Do you
run every day? Do you run every day? Cara, você corre todos os dias? Pronto, virou uma pergunta. Vamos lá, continuando. What do you mean? Ele, surpreso, pergunta. Cara, o que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Como assim? E daí ela fala assim. I was hoping, eu, was, a gente já viu essa palavrinha hoje. Was significa estava, é o passado do verbo to be, ser, estar. Então, eu estava, I was. Eu estava, hoping. Gente, vamos lembrar. Hope é o verbo esperar, no sentido de tempo, não, no sentido de esperança, de você ter esperança de algo. Então, eu estava esperando, ela esperava, no sentido de tinha esperança. Eu estava esperando. E dela continua. That. Esse that seria traduzido como que. Então, eu estava esperando que alguma coisa acontecesse. Eu vou agora separar essa parte aqui para a gente continuar. I was hoping that. E daí tem esse it, d, esse apóstrofo D. O que é isso? It, apóstrofo D. Gente, é basicamente a contração de it would. Lembre-se, it significa ele, ela, quando você está falando de um animal ou de uma coisa. Então, nesse caso, it, falando do pacote, would. Lembra da palavrinha would? A gente viu mais cedo. O would, ele altera o significado do verbo que vem na frente. E é muito simples. É uma palavrinha mágica muito da especial e com um funcionamento super simples. Então, it would. Qual que é o verbo que a gente tem? It would be. O que significa be? Be significa estar. Então, esse it, be, pronúncia it'd, it'd. It'd be, it'd be. It'd be seria algo como ele, tá? It significa ele, ela para coisas, objetos. Nesse caso, o pacote, né? A encomenda dela. It would be. Be é ser ou estar. Com would antes, que dá aquela carinha de iria, faria, comeria, viajaria, seria. Então, esse ser fica seria com would antes. Ele seria my set. Esse set, my set of How I Met Your Mother DVDs. Vamos analisar isso aqui, ó. My set of How I Met Your Mother DVDs. Gente, How I Met Your Mother é uma série muito famosa de comédia, bem engraçada, inclusive. E esse set of DVDs, DVD. Set of DVDs são aqueles joguinhos de DVD, aquelas caixinhas que vem um jogo com todos os DVDs da série, enfim. Esse é o set of DVDs. Esse of significa do. It'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, que seria a minha caixa de DVDs da série lá do How I Met Your Mother. How I Met Your Mother significa Como Eu Conheci Sua Mãe. É uma série muito engraçada, vale a pena assistir uns episódios. Então vamos lá. It'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, que seria a minha caixa de DVDs do How I Met Your Mother. Com aquele começo, I was hoping it'd be. Então, eu estava esperando que ele seria. Estranho, né? Esse ele você pode simplesmente tirar. Esse ele tá ali, o it, para fazer referência à caixa, à encomenda. Então, eu estava esperando que seria a minha caixa de DVDs do How I Met Your Mother. Gente, reparem nessa parte aqui da frase. My set of How I Met Your Mother. Então, my set of. Essa palavrinha aqui é muito curiosa, porque você deve conhecer o significado dela. Significa do. Essa palavrinha aqui, muita gente sabe o significado dessa palavrinha, mas não sabe a pronúncia correta. Pronuncia
errado. Então, para isso, vamos para mais uma pronunciation tip, uma dica de pronúncia avançada. Para começar essa dica de pronúncia, eu gostaria que você falasse essa palavrinha aqui em voz alta. Falou? Fala mais uma vez. Pois é, muita gente conhece essa palavrinha, mas pronuncia ela errado. Ao contrário do que muita gente pensa, a pronúncia correta não é of, mas sim of. Of. Olha esse exemplo aqui. Bag of chips. Será que tá certo falar bag of chips? Pacote de batatinhas? Não, a pronúncia correta não é bag of chips, mas sim bag of chips. Bag of chips. Acontece que, mais uma vez, lá vem os nativos encurtando ainda mais as palavrinhas. Essa palavrinha, que já é super curtinha, pode ficar mais curtinha ainda, quando falada mais rápido, soando somente como a. Olha só, bag of chips, pronúncia completa. Bag of chips, pronúncia reduzida. Veja que ela soa quase como uma única palavra. Bag of chips, bag of chips. Bag of chips, bag of chips, bag of chips. Outros exemplos. Cup of coffee. Cup of coffee significa xícara de café. Cup of coffee, pronúncia completa. Pronúncia reduzida, cup of coffee. Cup of coffee, cup of coffee. Cup of coffee. Mais uma vez, parece uma palavrinha só. Ou até mesmo can of soda, lata de refrigerante. Can of soda, pronúncia completa. Can of soda, can of soda, can of soda, can of soda, pronúncia reduzida. Gente, essas reduções de pronúncia, feitas o tempo inteiro por nativos, são uma das características mais desafiadoras do inglês. E é por isso que eu sempre faço um treinamento super completo de pronúncia nativa quando eu vou ensinar o inglês. É fundamental que você estude a fundo a pronúncia nativa se realmente quer se tornar fluente em inglês. Bom, a menina estava esperando o que fosse a caixa de DVDs dela lá da série que ela gosta, How I Met Your Mother, mas tem uma continuação. Ela fala assim, pô, eu esperava que fosse minha caixa de DVDs, but, this is a freaking vacuum cleaner. But significa mas. This, isso, is, é. A significa uma. Isso é um vacuum cleaner. O que significa vacuum cleaner? Vacuum cleaner significa aspirador de pó. É um aspirador de pó. É um aspirador de pó. Mas, Ravi, e aquele freaking que está escrito ali? Esse freaking vacuum cleaner. Pois é, gente, esse freaking é uma palavrinha usada, muito usada, para dar intensidade à fala. Como assim intensidade, Ravi? Se eu falo assim, but this is a vacuum cleaner. Pô, mas isso é um aspirador de pó. Agora, se eu falo assim, this is a freaking vacuum cleaner, eu tô basicamente dando aquela xingada no vacuum cleaner, no nosso aspirador de pó, falando assim, mas isso é uma porcaria de um aspirador de pó. Ou tem várias outras opções que eu prefiro não falar aqui. Gente, freaking é um jeito ainda educado, você pode usar em qualquer situação mais informal, não é um palavrão, freaking. E daí o porteiro, o Mr. Silva, ele acha estranho, então ele fala assim, that's weird. Weird significa estranho, tá? Pronúncia, repete comigo, weird, weird. Weird, 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 weird. Então, weird, estranho. Quando, por exemplo, tem aquele cara estranhão na faculdade, por exemplo. Wow, that guy's so weird. Cara estranho, com jeito estranho. Ou um lugar estranho. I don't know, man, it feels weird here. It feels weird. Cara, pô, parece estranho aqui, tem um sentimento estranho. Então, weird, algo estranhinho. Vamos lá. That's weird significa isso é estranho. Esse that's é a contração de that is.
Isso ou aquilo é, tá? Então, Ravi, mas eu achei que that era aquilo só. Não, depende da situação. Você pode traduzir tanto como isso, quanto como aquilo. Por exemplo, se algo está perto da outra pessoa, tem um copo na frente de uma outra pessoa que está longe, eu posso falar this. Por mais que esteja longe de mim, eu posso falar, hey, this glass is mine. Hey, this glass is mine. Porque está perto do cara que você está falando com ele, entende? Então, não necessariamente significa aquilo. Pode ser isso ou aquilo, dependendo da situação. That's weird. Isso é estranho. E daí ele continua. Ele falou, cara, ó, né? Pô, como que eles confundiram? E daí ele se toca de algo. Ele fala assim, wait, que significa? Espere. E continua. You're the Miss Mayor who lives on the 3rd floor, right? Vamos lá, essa é uma frase longa. Wait, espere. Your é a contração de you are, que significa você é ou você está. É a conjugação do verb to be, né? You are, você é, você está. Então, wait, your, pronúncia your, igual essa palavrinha aqui, ó. Pronúncia é igual a your, tá? É a mesma pronúncia. Então, your, você é a Miss Mayor. Miss Mayor, você é a senhorita Mayor. Deixa eu até colocar aqui. Você é a senhorita Mayor who lives. Gente, who, o que é esse who? Who significa quem. No entanto, ele também é uma palavrinha usada para conectar ideias quando você está falando de uma pessoa. Por exemplo, você é a pessoa, you are the person, que falou comigo ontem. You are the person, falando, né, para a pessoa. Você é a pessoa que falou comigo ontem. Who talked to me yesterday. Então, esse who, ele liga uma pessoa a uma informação complementar àquela pessoa, a respeito daquela pessoa. Você é a pessoa que fez tal coisa. Então, esse que, quando você conecta uma pessoa a algo relacionado a ela, é who. Você é a senhorita Mayor, who, que lives. Live é morar. Então, que mora. On the, no. Lembra que quando a gente fala de andar, on the é no andar. Sempre quando você for falar de andar, você usa a preposição on. On the 3rd floor. Third significa terceiro e floor significa andar. Right significa tanto direito, lado direito, left. Right, esquerdo, direito, quanto correto, right. Wow, this is right. Isso está certo, está correto. Então, ele está confirmando. Hey, wait. You're the Miss Mayor who lives on the 3rd floor, right? Ah, você é a senhorita Mayor que mora no 3º andar, certo? Tá? Então, gente, tem dois pontos importantes aqui pra gente dar uma aprofundada nesse conhecimento. Primeiro é esse Miss. Repete comigo, pronúncia Miss. Som de Z, Miss. Ravi, som de Z? Achei que era Miss. Pois é. Existe também Miss, assim como existe Mrs. Qual é a diferença entre eles? Isso que a gente vai ver agora. Mrs, esse de baixo aqui, ele é usado para mulher, quando você fala com uma mulher casada. Isso é o que existe, são as convenções que, se você for para os Estados Unidos, é importante que você saiba. Apesar de, pessoalmente, eu já achar isso antiquérrimo, e é por isso que tem a terceira opção, que é a que a gente usou no diálogo. Então, esse Mrs. você usa para se referir a uma mulher casada. E muitas vezes você usa ainda o sobrenome do marido para falar com a mulher. Agora tem o Miss com 2 S's, Miss, usado para falar de mulheres solteiras. Eu tô fazendo o meu papel como professor de te ensinar, tá, gente? Não que eu acho bonito ou legal isso aqui, porque eu acho estranho, eu acho realmente antigo, eu acho que não deveria mais existir essa distinção. Mas, justamente, por isso que inventaram
o terceiro, que é esse aqui de cima, que é o que eu usei no diálogo, que é o Ms. Ms com som de Z. Por quê? Começou a ficar estranho. Pô, por que os homens têm Mr., que serve para homem casado, solteiro, ou o que quer que seja, não faz diferença, não tem diferenciação, tudo é Mr., e a mulher tem essa diferenciação. Não tem que ter. Então inventaram o Ms. Ms, que é mais moderno, para não ter mais esse tipo de coisa. Então, para não ficar identificando as mulheres baseado se ela é casada ou não, tá? Porque não tem nada a ver. Então, esse Ms é basicamente indefinido, ele deixa em aberto, é só para você chamar de forma educada uma mulher, por isso que eu usei ele no nosso diálogo, tá bom? Quando você quer se referir a uma mulher com educação, sem encaixotar ela como, é casada ou não é casada, você usa Ms com MS ponto, tá bom? Lembre-se, pronúncia MS ponto é Ms, com som de Z. O de baixo, com 2 S, é Miss, com som de S. E o terceiro é Mrs. Continuando, gente. Segunda coisinha que a gente tem importante aqui é essa aqui, ó. Third. Third significa terceiro. Terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então como que é primeiro e segundo? Vamos lá. Primeiro é first. Primeiro. E segundo é second. Então, repete comigo. First, second, third. Primeiro, first, second, segundo, third, terceiro e quarto. Pois é, daí fica muito fácil. Os únicos que você tem que memorizar mesmo são esses três, porque depois é só adicionar o TH depois do número. Como é que a gente fala 4? Four. Quarto é fourth. Como é que é 10? 10. Décimo, tenth. E por aí vai. Tá bom, gente? Simples assim. Resumindo, ela falou, eu tava esperando que fosse aqui o meu joguinho de DVD do How I Met Your Mother, mas era uma porcaria de um aspirador de pó. E daí o Mr. Silva, o porteiro, fala assim, essa é estranha. Opa, pera, você é a Miss Mayer que mora no terceiro andar, certo? E ela responde, no. E ela fala, now that's it. No. Now that's it. O que é esse now that's it? No é não. Now, agora. That é isso ou aquilo. That is. Isso é. E it também significa isso. Então isso é isso. Não, nada a ver, né? Pois é, nada a ver. That's it é uma expressãozinha para você falar, é isso. Quando você... É a coisa certa, por exemplo, that's it. É esse mesmo. Então, that's it é para confirmar. Quando você saca uma coisinha e identifica aquela coisinha, é isso aí. That's it. Tá? Então, esse now, agora é isso. Esse now, gente, não vai ser traduzido literalmente como agora, tá? É basicamente ela percebendo aquilo e falando, é isso. Now that's it. É isso. Então, é basicamente uma expressão. Lembre-se e pratique, tá bom? Daí ela complementa assim. I live, eu moro, on the, que é a preposiçãozinha para andar, se lembra? On the, no andar X. Então, quando você fala de andar, você usa on the. On the, e daí ela fala assim, 13th floor. 13th floor. A gente acabou de ver como fazer esses números ordinais, né? Então, 13, que número que é esse? 13 é 13. Então, 13th é 13º. Então, ela não é a Miss Mayer do terceiro andar. Ela é a Miss Mayer do 13º andar. Não, é isso. Eu moro no 13º andar. E daí, para finalizar, o Mr. Silva fala, oh no, não, não, ups, oh no, não. E complementa com uma expressãozinha bem interessante, que é my bad. My bad.
Oh, no, my bad. My bad é o famoso foi mal. Então, quando você faz aquela besteirada, quer pedir uma desculpinha do jeito mais informal, olha pro teu amigo lá e fala assim, hey, dude, I'm sorry, man. My bad. Desculpa aí, foi mal. Beleza? My bad é o famoso foi mal. Vamos agora revisar rapidinho o nosso diálogo, os significados por trás dele. Teve muito vocabulário, teve várias estruturas gramaticais muito importantes, algumas palavrinhas mágicas como will, como would. Bom, vamos lá. Primeiro, a Miss Mayer, olha lá, dá um salve, dá um oi lá para o porteiro, para o Mr. Silva. Hey, Mr. Silva, you're looking sharp today. Pô, você tá elegante hoje, tá tudo certinho, arrumadinho, tá? Então esse sharp, look sharp, lembre-se, é a pessoa tá alinhada, tudo arrumadinha. Daí ele responde ela, hey, Miss Mayer, thank you. Tipo, oi, Miss Mayer, obrigado. Como ela chamou ele de hey, indicando uma certa informalidade, ele se deu a liberdade de também tratar ela assim, hey. Mas normalmente, alguém que está numa função, alguém que trabalha em algum lugar, não vai tratar o cliente por hey, a não ser que o cliente dê liberdade para ele. Vamos lá. Daí ela pergunta, is there anything for me today? I really hope so. Então, tem alguma coisa aí para mim hoje? Eu realmente espero que sim. Ela estava ansiosa para receber algo. Daí ele fala, actually, yes, there's a package from Amazon here with your name on it. Então, na verdade, actually, não é atualmente, é na verdade, actually, yes, na verdade, sim. Tem um pacote da Amazon aqui com o seu nome nele. Lembre-se, there is, existência, é o verbo haver. There is, there are. A gente viu alguns exemplos. Daí, ela fala, no way, already. Então, cara, não pode ser, não acredito. Já, already, já. E ele foi, já, e ela continua, I thought it would be here in 2 days. Awesome. Então, pô, eu achei que estaria aqui, I thought it would be here, que estaria, lembrando da função do would, que dá aquela carinha de iria, faria, brincaria, estaria aqui em 2 dias. Awesome, irado. It's a bit big, é um pouco grande, but I'll open it right now. Mas eu vou abrir ele agora mesmo, não quero nem saber. Ela estava curiosa e ansiosa e abriu lá na portaria mesmo. Ela tá ali abrindo e fala, I'm so excited to finally watch these. Pô, tô tão animada, tão empolgada para finalmente assistir eles. Oh, no! E ela vê que, na verdade, não era o que ela estava esperando. That's not what I was expecting. Isso não é o que eu estava esperando. Daí ele fala para ela, what do you mean? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? Como assim? E ela fala, I was hoping, eu estava esperando, that it'd be, atenção na pronúncia, it'd be my set of How I Met Your Mother DVDs. But this is a freaking vacuum cleaner. Então, gente, eu estava esperando que isso aqui fosse minha caixinha de DVD do How I Met Your Mother, mas é uma porcaria de um aspirador de pó, que não é o que ela estava afim. Daí ele fala, that's weird. Isso é estranho. Oh, wait. Espera aí. Foi ele que se confundiu no caso. You're the Miss Mayer who lives on the 3rd floor, right? Você é a Miss Mayer que mora no 3º andar, certo? Ela fala, no, não. Now that's it. Pô, é isso aí. I live on the 13th floor. Eu moro no 13º andar. E ele fala, oh, no, my bad. Então, putz, foi mal aí. Depois que fez a besteira, ele pede desculpa com uma expressão bem informal que é my bad. My bad, pô, foi mal. Agora, o que é muito importante que você faça, o que a gente fez agora foi o segundo passo do método, a ponte. Eu expliquei os significados. Só que saber os significados é uma evolução X. Estudar e praticar isso depois é extremamente importante e é o 3º passo. E daqui a pouquinho eu vou te dar um passo a passo super detalhado para você colocar em prática tudo que você aprendeu nessa aula de hoje. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua.
E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3. O grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado A Mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa.
Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não foi liberada. Nessas aulas bônus você vai aprender gramática com a Jackie, a professora americana mais amada no YouTube, de um jeito que você nunca viu antes, além de um treinamento sensacional de phrasal verbs com ninguém mais, ninguém menos que Gavin Roy, do canal Small Advantages, para você falar inglês como um nativo. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, corre para assistir as aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vidgets! Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.